Bom, eu sou o Rodrigo Cocati, eu sou um dos arquitetos de soluções aqui da Triple S, que possui também especialização em produtos aí da Broadcom, vamos dizer assim, barra VMware, mais especificamente ainda, né, em VMware Cloud Foundation Operations, ou melhor, né, VCF Operation, e também sou um dos Knights, né, da empresa, né, dentre alguns outros que nós temos aqui capacitados na Triple S. Bom, aqui acho que vocês devem estar vendo aqui na tela, né, que eu estou compartilhando, já a interface aqui do VCF Operations. E hoje o objetivo é que a gente faça uma sessão mais prática, tá, sobre para que vocês vejam aqui, né, a cara do produto. Talvez seja uma sessão mais, até que relativamente rápida, tá, para a gente falar sobre alguns itens, mas que a gente possa navegar de uma forma mais pausada, né, até, vamos dizer assim, controlada, né, sobre alguns itens, para que vocês possam compreender melhor sobre como que a gente faz, né, a gestão de capacidade, como a gente faz o acesso de capacidade de recursos através do VCF Operations. E quando eu falo sobre capacidade, né, sobre recursos, a gente majoritariamente estamos falando de armazenamento, né, de storage, de CPU, de memória, né? Então, esses recursos ao qual a gente tem essa visibilidade. Bom, antes de mais nada, para quem não conhece, essa daqui é a interface do VCF Operations, é uma interface que pelo menos está presente até aí a versão 9.0 do VCF. Na 9.1 ela muda um pouquinho, mas aí eu vou preparar também um outro conteúdo, um outro material para que a gente possa ver um pouco aí sobre o que mudou, né? Algumas disposições de menus, de acessos e tudo mais, tá bom? Bom, vamos lá. Vamos começar falando então sobre gestão de capacidade aqui do VCF Operation, né? Quando a gente fala sobre gestão de capacidade, né, ou melhor, quando a gente fala sobre a análise de capacidade, ela pode ajudar na avaliação da utilização e a capacidade restante que eu tenho ali sobre os objetos aqui no ambiente, né? Ele traz uma avaliação da utilização histórica dos recursos, ele gera uma projeção de carga de trabalhos futuros aqui do seu ambiente, onde vocês poderão planejar, por exemplo, uma aquisição, uma migração de infraestrutura com base nessa projeção e evitar riscos de falta de capacidade e também, eventualmente, né, com altos custos de infraestrutura na hora de fazer esse planejamento. Então, quando a gente fala, poxa, onde que eu consigo ter este overview aqui, né, no meu ambiente para a gente visualizar essas informações? Aqui logo na página principal, né, de overview, a gente tem aqui essa seção aqui de Workload Operations, onde eu tenho esse dash, né, esses widgets aqui que já estão presentes por padrão na solução, falando sobre o meu overall capacity, o que está, onde está, né, acabando a capacidade aqui dentro dos recursos, né, que eu mencionei, e, e o tempo, né, também que eu tenho sobre estes recursos, né, que o Operations ele também te traz uma projeção sobre, de acordo com o tempo que ele esteja acabando, né, um determinado recurso. Obviamente que ele projeta este tempo de acordo também com os dados que ele vai coletando ao longo do tempo. Então, quanto mais dados a gente tem aqui na base, né, do Operations, melhor e mais refinado ficam estes gráficos, né, essas informações, principalmente do running off time, tá? Bom, aqui então, clicando aqui, né, nessa parte, nesse botão aqui de View Capacity, a gente entra numa visão um pouco mais detalhada, né? Onde a gente pode visualizar aqui com mais detalhes a capacidade de recursos de CPU, de memória e de disco, né? E aqui vamos dizer assim, nesse Data Center Overview, né, onde ele mostra aqui, né, os data centers que eu tenho ativo no ambiente, ele mostra as informações, por exemplo, como o tempo restante, né, que eu havia comentado, né? Então ele especifica quais clusters estão com os recursos aqui mais escassos e também exibe o threshold de criticidade do cluster, né? No caso, eu tenho
esses dois data centers, né? No caso aqui, workloads domains, né? E consequentemente os seus clusters com seus respectivos tempos aqui de days remain, né? De acordo com o que ele tem aqui de projeção sobre estes recursos, né? Bom, aí só para deixar claro também, né? Quando a gente fala sobre status aqui de thresholds, né? A gente tem aqui as marcações em amarelo, em verde, em vermelho, que eles variam conforme os thresholds que a gente define, né? Para estes recursos. E aí ele traz isso aqui de uma forma sumarizada dentro deste painel, né? Claro que esse threshold de criticidade ele pode ser modificado, né? A gente vai ver isso depois, né? Quando a gente falar especificamente sobre de um workload domain, onde a gente vai avaliar a transição dele de um estado de warning, né, amarelo para verde, de acordo com as configurações que a gente aplica aqui no ambiente. Bom, e temos aqui também, né, nesse quadradinho do lado direito aqui, as recomendações de otimizações, né, onde ele vai mostrar o número de VMs que pode ser assim, vamos dizer, recuperadas, né, onde é feito o reclaim, né, no sentido de obter mais recursos de volta pro cluster, além também da economia dos custos que estão associados a eles, né? Então, ele traz essa informação aqui de reclaim, né, aqui de, por exemplo, de VMs e orphaned disks e também de cost savings que podem estar atrelado a esta necessidade de recuperação, né, destes recursos, tá? Bom, ah, e aí a gente vamos até usar aqui um exemplo aqui de deste data center, né, que ele está trazendo aqui um time remain um pouco mais crítico. E aí a gente tem aqui um pouco mais abaixo um gráfico, né, interativo que vai mostrar o tempo restante, né, por componente, onde você pode explorar a porcentagem de demanda ao longo do tempo, por exemplo, aqui por disco, né, que ele está trazendo, né, esta informação, ah, por somente aqui por disco, né? Então ele traz essa informação, né, de utilization gigabyte, né, as projeções de acordo com as configurações que a gente tem aqui nas políticas, de CPU também, aqui, de memória, perdão, né, de memória aqui, também essas projeções, né, o tempo da demanda aqui, né, mostrando aqui que a gente tem um tempo remanescente maior que um ano, né, no caso aqui para que teoricamente, né, esgote, né, esse recurso, e também de CPU. E aqui veja que nesta barra aqui lateral a gente tem uma possibilidade de fazer, né, uma organização, não diria um filtro, né, mas a forma com que eu queira que apresente, né, um recurso, por exemplo, neste caso do most constrained, né, ou então o recurso mais escasso, que nesse caso seria CPU, onde ele traz a informação aqui que ele provavelmente em 61, ele só tem mais 61 dias restantes até que essa CPU se esgote assim, né, por utilização conforme a demanda ela vai crescendo em cima aqui do seu ambiente. Obviamente isso daqui é uma informação dinâmica, né? Então a gente sempre vai olhando, observando, acompanhando estes números. E aí aqui a gente tem uma possibilidade também de modificar o histórico deste gráfico, né? Então a gente aqui tem uma parte de history, onde a gente tem aqui os valores, né, para das variáveis aqui, né, também, né, vamos dizer assim, né, de show history, né, de show forecast, onde a gente pode alterar essa visibilidade que agora, né, está de uma semana para que ela passe a ser de um mês, por exemplo, e ele atualiza, né, este gráfico e mostra aqui essa linha do tempo para um mês, né, e também o momento em que a gente esteja aqui, né, trabalhando. E também a gente pode mostrar a projeção que neste caso aqui está mostrando de um mês, né? Mas se de repente a gente quiser mostrar isso aqui para 6 meses, e aí ele também altera este gráfico, considerando, né, essa janela de 6 meses, mas veja que, curiosamente, como ele tem aqui um recurso que prevê uma escassez aqui daqui 61 dias, então ele já posiciona uma linha aqui
neste gráfico dizendo, olha, provavelmente aqui no dia 22 de setembro você pode encontrar um esgotamento desse recurso dentro deste forecast de 6 meses que foi colocado do, aqui no filtro, né, que foi aplicado. Bom, ou seja, né, a engine aqui de capacidade, ela vai capturar, né, os dados históricos ao longo de um período, né, de tempo, dependendo da janela de dados histórica, sendo que essa janela, né, de dados históricos que a engine utiliza utiliza, né, um algoritmo, né, um processo chamado de decaimento exponencial, né, um algoritmo já que existe em mercado, né, além, claro, de tantos outros, né, mas aqui o Operations ele trabalha com esse decaimento exponencial, que, claro, é um modelo matemático, né, também, e bem utilizado por muitas outras ferramentas, né, para fazer o cálculo aí de forecasts. Bom, eu acredito, né, que a maioria aqui das pessoas que estão aqui saibam, né, o que significa, né, o forecast, ou melhor, as previsões, né, mas de fato elas vão ser geradas, né, com base no intervalo de tempo que foi especificado nas configurações aqui de visualização e são previstas, né, para o número de dias especificado na configuração de previsão, tá? Hum. Bom, aí aqui a gente, como eu já comentei, né, então os dados ele mostram aqui o uso atual, né, desse gráfico, né, e a tendência de recursos, né, e localizam também quando determinado cluster está projetado, né, para ficar sem CPU, sem memória, né, ou até mesmo sem espaço em disco, com base aqui no modelo de alocação que temos no Operation, que na verdade o modelo, né, que o Operations vai trabalhar por padrão é um modelo de demanda, mas depois a gente vai ver em um outro momento onde que a gente visualiza, né, também esses modelos, tá? Legal. Bom, e aí a gente tem aqui a parte dos cenários, né? Então, um pouco mais aqui abaixo deste gráfico, ah, o VCF Operations, ele pode fazer recomendações para aumentar o tempo que vocês têm restante aqui com base nos dados que estão sendo recebidos. E essas recomendações, elas aparecem aqui na parte inferior da tela, né? Vocês poderão ver que mais do que uma opção aqui nessa área de recomendações, mas nesse caso especificamente a gente só tem uma única opção, né? Uma opção que mostra os resultados caso seja adicionado mais capacidade, né, para atender a métrica que foi definida na política que já está pré-estabelecida aqui no ambiente. Então aqui, se eu clico aqui em Run Scenario, né, ele vai dizer que se eu adicionar, né, mais recursos, como que ficaria o comportamento no meu ambiente ao longo aqui do tempo, né? Então, ele mostra, né, essa projeção nessa linha do tempo. Lembrando, né, se eu adicionar aqui pelo menos um host, né, no caso lá no modelo lá do cenário, dizendo se eu adicionasse, vamos supor, um PowerEdge R640, né, para aumentar este time remain, que era de 61 dias para 112 dias. Tá? Peraí, só um minutinho para tomar uma água aqui, gente. E aí, quando a gente navega aqui, aqui no caso aqui do lado esquerdo, sobre a parte de capacity aqui em Access, a gente consegue modificar um pouco, né, as informações, né, que estão ali apresentadas. Então a gente volta aqui para o dash, né, de capacidade, e aí a gente pode fazer o ajuste, né, então vamos dizer assim, desses fatores chaves, né, que impactam como a engine de capacidade vai calcular essas projeções, né. Então, se a gente clicar aqui em Capacity Configuration Details, aqui, ó, ele vai trazer esta informação aqui do Cluster Time Remaining Settings, né? Então vamos lá. Aqui temos
alguns itens importantes aqui, né, dentro desse pop-up, né, vamos dizer assim, que ele abre aqui do produto, né? Então, aqui a gente tem o Critically Thresholds, né, que é o que determina a gravidade do alerta, né, com base nos valores, né, das métricas ou nos gatilhos ou os triggers, né, do sistema, né, como preferirem chamar. E aí, quando uma métrica ultrapassa um limite aqui que foi definido, o VCF ele gera um alerta, né, com nível de criticidade correspondente, por exemplo, um alerta imediato, um alerta crítico. E aqui eu posso modificar, né, obviamente, esse valor que hoje, para ele entrar no estado de warning, ele depende de um número de 140 dias, mas eu posso ajustar aqui, por exemplo, para um valor de 120 dias, para ele trazer essa informação. Mas aqui embaixo temos o risk level, né? Então aqui a gente pode definir também o nível de risco para o tempo remanescente quando a necessidade total prevista de uma métrica atingir a capacidade utilizável, tá? E aí a gente tem aqui estes botõezinhos aqui embaixo, né? Logo abaixo aqui do gráfico, né? Onde podemos aqui alterar o nível do risco, né? Então vocês podem ajustar as configurações entre agressivo e conservador aqui nesses botões mesmo, né, aqui de seleção, né? Então eu posso alterar ele para um perfil mais agressivo, né, e ele já traz uma projeção aqui sobre o que significaria, né, se trabalhar com um formato mais agressivo e que, de uma forma geral, né, a recomendação é que o modelo mais agressivo a gente possa trabalhar provavelmente para workloads não críticos, já que ele vai procurar utilizar esses recursos até o limite máximo ali do esgotamento, né, que eu tiver de recursos ali do ambiente. Então, fazer isso para um ambiente produtivo não seria muito indicado, né, não seria recomendado, né? E aí a gente consegue alterando aqui para o segundo botão aqui, né, do menos agressivo, né, para o mais conservador, né? Então temos aqui o segundo botão, né? Ele vai mostrando aqui como que isso vai se comportando. O terceiro aqui também, né? Onde ele vai posicionando aqui também dentro do gráfico. O quarto e também eu tenho a opção de marcar esse Pickfoxed, né? O que seria isso, né? Quando a gente seleciona o foco aqui em picos, nós vamos indicar para a engine de capacidade que ela crie projeções usando os picos identificados na demanda histórica, tá? Ou seja, né, a gente vai incluir uma faixa superior dos dados, né, e a projeção será baseada nos pontos também de alta utilização, tá bom? Gente, me desculpa que eu não... Deixa eu ver aqui se alguém mandou algo no chat ou se tem alguma coisa aqui em perguntas. Não, legal. Tá bom. Bom, e aí aqui a gente tem a parte do Storage Consideration for Capacity Calculation, né? Então, além dos ajustes, né, de thresholds, a gente também pode optar em considerar ou não o cálculo em conjunto ao de armazenamento, né? A razão, né, de existir essa opção é porque alguns clientes indicaram, né, na época, para a VMware, né, e claro, agora para a Broadcom, que quando recebe, né, um aviso crítico sobre capacidade de armazenamento, ele pode se tornar um ruído adicional de, vamos dizer assim, entre aspas, alerta, né? Já que eles intencionalmente mantêm o armazenamento no máximo, né? Você pode manter esse armazenamento no máximo de uso e você tem a possibilidade ou a capacidade de entregar um modelo de armazenamento como se fosse um just-in-time, né, em que pode ser adicionado quando realmente é necessário mais armazenamento. E para que a gente possa também reduzir, vamos dizer assim, essa fadiga, né, de vários alertas, o VCF ele oferece essa capacidade de excluir esse aviso de armazenamento, né, usando este botãozinho ali de exclude, tá? Bom, aqui então só para desabilitar aqui, né? Você habilita, né? Então, se caso você queira utilizar, né, este item, você libera, vamos dizer assim, né, esse cadeadinho, né? Você habilita esse botão, né, e tudo mais, ou desabilita aqui para você vai considerar ou não esta exclusão. Legal. Bom, e aí temos um modelo também de alocação.
E aí, se eu quiser alterar, né, também esse modelo de alocação, eu venho aqui no cadeado e libero aqui estes ajustes, né? Então, o VCF, ele utiliza o modelo de demanda e o modelo de alocação para otimizar as cargas de trabalho e, por padrão, né, apenas o modelo de demanda ele é utilizado. No entanto, né, é possível ativar o modelo de alocação para esta política, né, ativa, fazendo obviamente, né, o desbloqueio, né, por aqui pelo ícone, onde você vai conseguir fazer os ajustes, né, desses itens, e inclusive determinar o overcommit, né, para os recursos aqui de CPU, de memória e de armazenamento, tá? Lembrando que alterar esses parâmetros também vai influenciar as métricas de performance e de custo, porque a gente está falando em um overcommit também, né? Então, isso, o Operations, ele leva em consideração também esses ajustes, tá? Ah, bom, temos ainda também, né, um outro aspecto aqui importante, né, quando falamos sobre a diferença entre o modelo de alocação, né, e o modelo de demanda no processo aqui de otimização das cargas de trabalho, que é quando os clusters, né, em um data center não são otimizados, né? O VCF usa o modelo de demanda por padrão para otimizar as VMs, né, as máquinas virtuais que estão em um determinado cluster. Enquanto o VCF move essas VMs para otimizar o cluster, ele usa também uma demanda de capacidade para calcular a melhor forma de utilizar este cluster. Então, ou seja, quando você ativa, né, o modelo de alocação na política, né, ele, obviamente na política que estiver ativa no seu ambiente, o VCF otimiza com base no modelo de demanda e leva em consideração também as taxas de overcommit, né, que foram aqui definidas pelo modelo de alocação. Como o VCF ele leva em consideração essas razões de overcommit baseadas no modelo de alocação para CPU, memória, espaço em discos, né, esses recursos, então eles não vão estar sobre um estresse após a otimização devido, né, ao overcommit que foi também informado, né. Então, assim, em qualquer modelo, né, de otimização baseado na alocação, o objetivo é sempre reduzir, né, esse estresse em todos os recursos e garantir que após a migração e movimentação das VMs, os clusters alvos, né, desse processo não sejam super alocados também, tá? E aqui embaixo, né, então, quando a gente fala sobre capacity buffer, ah, ele vai influenciar na redução da capacidade utilizável, né, e é considerado e aplicado após os cálculos ou os valores determinados para o HA do cluster, né? Tá, mas para que que ele talvez seja útil, né? É útil em casos de uso, por exemplo, como cluster estendido, né? Um strategy cluster, ou para recuperação de desastres, ou quando se tem um longo prazo de entrega, por exemplo, para a compra de um hardware. E também se você desejar ter uma capacidade conservadora do cluster, né? Então, além dele determinar um valor aqui para o H, né, que leva em consideração para o cálculo, você também pode criar esta área de buffer para ter um pouco mais de espaço, né, vamos dizer assim, aqui nos cálculos, durante os cálculos, né, do operations, tá? E descendo aqui também um pouco mais para baixo, a gente pode também configurar o horário de funcionamento desses ajustes de acordo com o time zone desejado, né? Então, que a gente tem aqui da forma que ele é aplicado, para que ocorra, né, o cálculo de análise de capacidade e as projeções, né? Então, o VCF ele pode considerar o horário comercial de todos os objetos usando a política atual, né? É, E para isso talvez exista, né, uma justificativa, já que durante o horário considerado, entre aspas, né, fora de expediente, as VMs elas podem estar executando outras atividades, como atualizações, né, do sistema operacional, varreduras de antivírus, processos de scan, e etc, né? Então, portanto, elas podem não parecer ociosas. Quando marcamos os cronogramas aqui, né, do horário comercial, o VCF pode continuar analisando, né, essas métricas fora do horário estipulado para o inventário, né, para conformidade, para solução de problemas e também para outros propósitos.
E já para análise de recomendações, né, de reclaim, né, ou de recuperação de recursos e dimensionamento correto, elas serão baseadas no horário comercial determinado nessas configurações e vão ignorar os picos que estiverem fora, né, desses períodos selecionados, tá bom? Bom, vamos aqui, aqui só para mostrar, né, também o item aqui de que ele desbloqueia tudo, né, para poder trabalhar com eles. Legal. Bom, e aí, e se, legal, tem uma projeção aqui, né, do meu ambiente, né, do tempo remanescente, e tudo mais, mas e se eu tiver, de repente, algum intervalo aqui nesse gráfico, né, no meu ambiente, que possa ser um intervalo anômalo, né? Sei lá, causado por um incidente, né? Como que funcionaria, né, isso? Por exemplo, né, incidentes incomuns, né, como quedas de conexões, ataques, né, de DDoS, né, eles podem causar mudanças significativas nos padrões de utilização, o que acaba distorcendo, né, as previsões de capacidade. E quando a gente realiza essa a exclusão, né, desses intervalos, né, também de tempos anômalos, que influenciam e distorcem, né, essas previsões, né, esses forecasts, a gente pode também obter projeções de capacidades mais precisas, né? Então, aqui, quando a gente olha aqui, né, neste gráfico, a gente, por exemplo, tem aqui essa marcação aqui, né, como exemplo aqui do dia 11 de julho, né, ele mostra aqui, né, só para vocês entenderem, né, eu sei que a gente, isso daqui é como é um ambiente mais de demo, né, algumas posições aqui de linhas talvez não façam muito sentido aqui para a data que a gente esteja hoje, mas é só por uma forma de representar, né, então aqui nessa primeira linha, né, a gente tem aqui o dia 11 de julho, e aqui nessa segunda linha a gente tem o dia 23, né, de julho, né? Ou seja, né, existe aqui um intervalo, né, que ocorreu esta, esta mudança aqui, né, no comportamento, né? E aí, para a gente poder aplicar essa exclusão, né, de um possível intervalo aqui anômalo, a gente vai navegar aqui para a parte de inventário. Vamos pegar aqui deixa eu pegar aqui, tal, espera que tá na frente aqui meu botão do zoom aqui. Vamos aqui em capacity, né? Então aqui do lado direito, né? E aí aqui, quando a gente navega aqui, né, por essa parte aqui também de inventário, né, e visualiza aqui o tempo remanescente, né, para capacidade, né, que é algo parecido com o que a gente viu antes, né, que também está levando, né, em consideração, né, aqui a escassez, né, sobre a CPU, a gente pode mudar também um pouco, manipular, vamos dizer assim, um pouco esse valor para que ele fique o mais refinado possível, fazendo também a exclusão daquele intervalo possivelmente anômalo, né? Então, para isso, a gente vem aqui, né, nesse botão de reset, né, relacionado aqui ao cálculo, né, da capacidade. A gente clica aqui no botãozinho, né, de Advanced Settings e a gente pode determinar a data, né, ou melhor, né, o starting date e o end date para para que eu faça, né, essa exclusão ali do cálculo, né? Então aqui eu estou colocando no dia 12 do 7, né? Lá no gráfico a gente viu que a partir do dia 11, né, começou a ter essa variação, então aqui eu estou colocando no dia 12 do 7, né? Aqui meia-noite para começar, e aqui no end date dia 23 do 7, né? Também o que é o que a gente observou lá no gráfico. E aqui vocês vão reparar que a gente também pode adicionar mais intervalos de exclusões, né, ou até mesmo remover eventualmente algum destes intervalos. Quando a gente confirma aqui, né, então esse cálculo, repara que o time remain aqui, né, o tempo remanescente, ele mudou de 71 dias para 73 dias, porque a gente está desconsiderando aquele período
anômalo, né? Então, para que a gente visualize também, né, essa desconsideração, né, desse intervalo, né? Ou melhor, né, a consideração da exclusão, né, deste intervalo, a gente pode visualizar também aqui por este gráfico, clicando neste izinho aqui, né, informativo, onde ele mostra aqui o exclusion start, né, no dia 12 de julho, e neste segundo izinho aqui, né, que mostra o exclusion end, né, a data aqui do dia 23 de julho. Ou seja, né, eles vão ali mostrar, né, a data de início e fim deste intervalo, né, para este tempo anômalo ali que foi excluído nas projeções de capacidade, tá? Deixa eu só dar uma olhada aqui no... Se tem alguma outra coisa aqui no perguntas? Não, beleza. Bom, legal. Ah, bom, vamos falar um pouquinho agora também sobre a otimização, né, de capacidade aqui do ambiente, né? Então, para a gente trabalhar um pouco sobre essa parte de otimização, a gente vai navegar novamente aqui, né, para o item de capacity aqui do lado esquerdo aqui da ferramenta e vai vir aqui em Optimize, tá? O VCF, ele ajuda, né, a otimizar a capacidade, identificando e recuperando recursos que não utilizados ou subutilizados como um reclaim, né, de CPU ou da parte de memórias que estejam ociosas, né, em idle, aqui das máquinas virtuais, onde justamente, né, essa prática ela vai te ajudar também nessa liberação de recursos, né, para novas cargas de trabalho, né, ou outras cargas de trabalho que você tenha ali no ambiente, tá? Então aqui a gente está dentro aqui da opção de Reclaim, né? Então o VCF ele oferece, né, recursos, digamos que poderosos também, né, de recuperação de capacidade, né? Onde ele vai ajudar, né, o cliente ou o usuário, né, a identificar, recuperar recursos que estejam desperdiçados aqui no seu ambiente virtual, né, que consequentemente vai ajudar, né, na eficiência dos workloads e vai reduzir também possivelmente custos que estejam associados a eles, né? Então aqui você vê, por exemplo, que se eu fizer o reclaim aqui de recursos sobre 5 VMs, né? E aí a gente já vai ver que tipo de recursos possam ser esses, e também de discos órfãos, a gente pode também automaticamente um cost saving, né? Por mês aqui sobre estes reclaim, tá? Bom, legal. Mas, né, o que pode de fato ser recuperado, né? Mais aqui embaixo, a gente tem aqui a Power Off VMs, né? Que são VMs que estão desligadas, né? E que não são mais provavelmente necessárias, né? E que representam também um espaço em disco, né? Que estão, consumindo no seu ambiente e que, obviamente, eles podem estar sendo desperdiçados também por estar parado ali do seu ambiente sem nenhum propósito. E também que podem estar fazendo um potencial consumo de energia, né? Do ponto de vista também eh, de green score ali, né? Do seu ambiente. Temos também aqui a de idle VMs, né? Então são máquinas que estão rodando no seu ambiente, mas que apresentam uma baixa utilização, por exemplo, de CPU, né? Por um período ali definido e que são consideradas ociosas, né? E obviamente, né, quando a gente realiza o reclaim dessas máquinas virtuais, eles tendem assim a reduzir a contenção também de recursos no seu ambiente, né, e até automaticamente consumo de energia. Temos também aqui snapshots, né, que são relacionados a snapshots mais antigos ou desnecessários, né, que as VMs estejam consumindo e que automaticamente também podem consumir um espaço significativo aqui no armazenamento desses dados e que, ou seja, mais uma vez, eu posso estar desperdiçando recursos por ter snaps, nesse caso aqui, que já não fazem mais sentido que existam dentro do ambiente, que podem ser liberados diretamente aqui pela Operations. E também os orphaned disks, que são basicamente VMDKs, né? Então, os arquivos de disco ali das suas máquinas virtuais, que não estão mais associados a nenhuma VM, né? No caso, e que
de novo, ocupam um espaço ali valioso no seu ambiente ali para o armazenamento desses dados, né? Então, aqui, pegando o exemplo, né, temos aqui o de idle VMs, né, onde ele vai listar, né, todas aquelas 5 máquinas, né, que eu mostrei um pouco mais ali em cima, né, que possam sofrer é, reclaim, né? Então aqui ele mostra o cost saving, né, mensal de cada uma delas, a quantidade de recursos que podem ser feito o reclaim, né, que é ou melhor o reclaimable CPU, né, sobre cada uma delas, de memória, de espaço em disco, e também aqui tem um duration aqui, né, de 19 dias, quanto tempo, né, que ela já está ali presente ali nessa condição. A gente pode selecionar individualmente cada uma dessas máquinas virtuais que a gente queira ter uma ação, ou também a gente pode selecionar todas elas, né, eventualmente aqui numa única tacada, né, e schedular uma ação, por exemplo, para fazer uma deleção ou para fazer um power off, de repente, dessas máquinas virtuais. Lembrando, power off porque eu estou vendo dentro aqui da coluna de idle VMs, tá? Bom, e aí, além também, né, dessa opção aqui que nós temos de reclaim, temos também a de right size, né? Um pouquinho aqui do lado. Ah, onde o VCF ele vai fornecer recomendações aqui, né, para ajustar o tamanho correto, né, das suas máquinas virtuais, para garantir que elas tenham uma quantidade adequada. E quando eu digo adequada, né, seja para CPU, memória ou armazenamento, é de fato o que ele entende que seja necessário para aquela a máquina, né? Então, isso vai ajudar a eliminar o excesso, né, de provisionamento, de subutilização e que, consequentemente, vai levar a um melhor desempenho para o seu ambiente como um todo e possivelmente também uma redução de custos, né? Trabalhando com o valor mais adequado possível para essas máquinas virtuais, tá? Então aqui a gente tem aqui essa visão de oversized, né, VMs, e aqui quando a gente faz a expansão aqui, né, do cluster aqui, a gente tem uma relação, né, de máquinas onde ele fala a quantidade de CPUs que estão sendo alocadas e também a quantidade de CPUs que estão sendo recomendadas para a redução, além de também de memória e melhor, perdão, de memórias que estão sendo alocadas e também a quantidade recomendada para fazer a redução. Aqui ele está trazendo informando reduções, mas eventualmente ele também pode informar que, olha, essa máquina ela precisa ter um pouco mais de recurso e ele também pode te ajudar a fazer este right size. Poxa, mas legal, ele está mostrando aqui, né, pegando o exemplo aqui dessa primeira máquina virtual, que ele está trazendo, né, essas recomendações. E aqui ele traz uma justificativa por que que eu estou buscando, né? Por que que ele está mostrando essas recomendações? E aqui ele traz uma visão também sobre cada um desses itens de CPU e memória e aqui a projeção, né, de quando provavelmente ele pode ficar, né, sem CPU, né, na parte aqui da demanda e o tempo, né, associado a este recurso dentro de um mês, obviamente, né? E aqui vocês de novo podem fazer estes ajustes aí se for necessário. Deixa eu só pegar aqui, eu tomar um pouquinho mais de água, gente, só um minutinho. Legal. Bom, e aí, ah, vamos falar também sobre um pouco de planejamento, né? Então, aqui neste item lateral aqui, né, de plan, a gente ou melhor, né, o VCF, né, ele permite que a gente faça diferentes modelagens, né, de cenário, como a adição ou remoção, né, de recursos, né, para avaliar o impacto na capacidade e no desempenho do seu ambiente, e o que, obviamente, isso acaba ajudando a tomar decisões mais direcionadas sobre a alocação de recursos e o planejamento de capacidade, né? Então a gente tem aqui, né, esse what if analysis, tem os committed scenarios, né, também, se for
caso, né, para a gente deixar salvo, né, esses ajustes. Mas aqui, enfim, a gente clica aqui, né, em New e a gente pode trabalhar com alguns modelos, né, de what if análise, né, e se eu quiser adicionar máquinas virtuais em cima de um modelo tradicional, né, de ambiente, ou remover máquinas, ou se o meu ambiente for hiperconvergente, ou se eu quiser trabalhar com adição ou remoção também de infraestrutura, do modelo tradicional, né, e também infraestrutura do modelo convergente. E, bom, enfim, tem várias outras opções, né, mas aqui, supondo aqui que a gente vai fazer adição de máquinas virtuais no meu ambiente, eu venho aqui, dou um nome, né, para o meu cenário. E aqui eu estou falando que são máquinas virtuais para uma aplicação de negócio. Ele pergunta, né, onde que eu quero adicionar esse workload, então eu posso selecionar, né, um data center aqui no meu ambiente. E aqui ele fala que se eu quiser, de repente, em algum momento, filtrar também, né, para qualquer cluster, para um cluster em específico, para qualquer cluster. Ou então eu posso planejar um novo cluster, né? Que ele só vai permitir que eu faça também esse planejamento se eu marcar aqui uma seleção. E aqui na hora que eu falo para planejar o novo cluster name, né? Eu posso dar um nome, por exemplo, deste novo cluster e informar qual é o tipo de hardware que ele vai que vai existir, né, dentro deste cluster. Então eu faço aqui um add server e aí ele tem uma relação relativamente grande aqui, né, de modelos, né, pré-determinados ou perfis, né, de máquinas aqui de acordo com, de repente, com o fabricante, por processador, ou por quantidade de sockets, cores, né, e tudo mais. Aqui, só como exemplo, né, aqui de para a gente simular aqui, né, como que isso como ele se comporta. Vamos pegar aqui uma máquina ah, mais específica. Ah, esse carinha aqui, esse R380 Film Server, né? Adiciono ele aqui no meu ambiente, legal, ele está considerando que eu estou colocando um único server, né, aqui no ambiente. E aqui embaixo eu estou informando qual que seria o profile das minhas aplicações, né, ou melhor, da minha máquina virtual. Então eu posso configurar esse profile, eu posso importar essa informação de alguma máquina já existente no meu ambiente, ou também posso fazer um import de um custom profile. Aqui no caso a gente vai colocar aqui um profile mesmo aqui para que a gente configure diretamente nessa interface. A diferença é que ao invés de eu dizer que eu quero colocar apenas uma única máquina virtual com essa configuração, eu vou colocar 4 máquinas virtuais. E aqui eu posso determinar, por exemplo, o tempo em que talvez, né, esse workload exista ali no meu ambiente de start e end date. Veja que o end date ele é opcional também, tá? E aí a gente clica e roda esse cenário. Quando a gente roda o cenário, ele já traz aqui um resultado bem claro, né? Falando, ó, o workload que você está querendo colocar neste novo cluster com essa quantidade de máquinas não vai caber, né? Por quê? Porque você vai precisar de muito mais demanda aqui de memória e a capacidade que você tem disponível é muito mais baixa, né, do que você precisaria. E aí, se a gente olha aqui neste item, mais aqui no finalzinho de recommendation, ele fala que, olha, para que ele caiba neste workload, nesse plano, né, nesse cenário que você está colocando, é, ele informa, né, ele apresenta qual que é a quantidade, né, de máquinas que ele necessariamente elas precisaria crescer para acomodar esses recursos e automaticamente ele vai falar quanto de custo ele cresceria no seu ambiente ao fazer também este ajuste, tá? Ou seja, né, no caso aqui, como eu selecionei um único host, ele está falou, olha, um não é suficiente, você precisa colocar 3 hosts, né? Então a gente pode vir aqui também ainda nessa configuração e editar, né, esse cenário para que ele coloque uma quantidade maior de servidor. Então a gente utiliza aqui ainda o mesmo server details, né? Posso trabalhar em cima do mesmo ou de repente colocar
um novo modelo e adicionar aqui a quantidade desses servidores, né, para 3 servidores. Legal. Ajustei, volto aqui e executo novamente o meu cenário. E aí ele vai falar, legal, agora ele cabe no seu ambiente, ele mostra aqui um cost breakup para este cenário, qual que é o custo previsto dessa nova configuração desse cluster, qual que é a demanda e a capacidade disponível que você teria colocando esses tipos de workload em cima desse hardware projetado aqui, né, ou especificado. E aí a gente também pode exportar essas informações, né, que eu rodei esse cenário, posso escolher algum desses itens para fazer export, ou então posso exportar, né, todos eles, vir aqui e fazendo export, ele traz aqui um CSV, né, com todas essas informações, né, que estão presentes lá na interface do Operations. Vejo que ele traz tudo separado aqui, né, tabulado aqui esses dados, tá bom? Bom, é, tem um, não sei se, deixa eu ver como que tá aqui, 10:48. Bom, eu acho que é só voltando naquele assunto dos modelos de alocações, né, que eu falei um pouco mais lá no início lá da nossa conversa, onde a gente poderia fazer os ajustes, né, de inclusão ou não de storage, né, para ser considerado ali nos cálculos, né, de projeções. A gente volta então aqui na parte de access, perdão, access. Ah, e a gente vê aqui, né, que temos um capacity configuration, né, aqui de Deus, né, ou melhor, aqui um disk space aqui que ele já está falando que tem 0 days remain, né, ele está sendo organizado aqui pelo recurso mais escasso, mas ainda assim eu queira ajustar, né, esse time remaining para que ele desconsidere essa questão do storage. Lembra que eu disse lá um pouco antes, né, em que eu posso entregar mais recursos também de armazenamento no modelo de just in time, né, ou melhor, sob demanda. Então, eu posso também vir aqui e fazer a exclusão desse tipo de consideração, né, do storage aqui nos cálculos de capacidade. E aí ele vai me mostrar aqui, para ele carregar, que hum, neste dashboard, né, especificamente, o recurso mais escasso já não é mais o de espaço em disco. Ele está falando agora, por exemplo, que é o meu de CPU. Claro que, se vocês olharem aqui em cima, ele atualiza também as informações do ponto de vista aqui de data center, mas ele mantém um ícone aqui, né, também de disk space, né, entre parênteses aqui, demand, informando ainda que existe sim algo crítico relacionado à parte de armazenamento, para que você não perca isso também de vista aqui, vamos dizer assim, visualmente, né, graficamente aqui sobre o ambiente, tá bom? Bom, basicamente é isso, tá, gente? Chegamos aí, estão uns 10 minutos aí para acabar, finalizar a nossa conversa. Queria saber se de repente vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida, ou se alguém tem o interesse, de repente, de ter uma conversa aí, vamos dizer assim, um para um, né, sobre o seu ambiente, que já trabalhe, né, com o VCF Operations, ou que gostariam de trabalhar com a VCF Operations, ou que queiram conversar sobre outros assuntos também do VCF Operations, não só da questão de otimizações de capacidade ou modelos, né, de utilização, mas de repente sobre custos, né, ou melhor, FinOps sobre o seu ambiente, ou sobre segurança, né, também do ambiente, o que a ferramenta traz de opções aqui de segurança e tudo mais. Estou à disposição para que a gente converse. Vocês podem buscar, nos encontrar aí também facilmente aí pelos nossos canais aí oficiais da Triple S. Eu vou pedir até para que o Afonso coloque aí no chat aí caso alguém queira entrar em contato aí conosco e a gente pode bater um papo aí sobre o que vocês desejarem sobre, não só sobre VCF Operations, mas VCF também como um todo, tá bom, gente? Agradeço a participação de todos. Obrigado por terem reservado esse tempinho aí para acompanhar aqui essa conversa, essa demonstração do produto, tá bom? Nos falamos em breve aí. Ó, o Afonso já colocou aqui a URL aqui para
caso queiram falar conosco aí no, de uma forma mais particular, né, privada. É isso, gente. Até mais. Fiquem bem. Tenham um bom dia. Nem todo mundo é aqui da região de São Paulo, mas o tempo está melhorando. Vamos ter um bom final de semana aí, se Deus quiser. Abraço. Tchau, tchau.